eu sou Marcela Raal. Hoje é dia 30 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. A dor de uma nação. Após o trágico acidente com o avião da Chapecoense, torcedores se reúnem em estádio do time para prestar homenagens às vítimas. 71 pessoas morreram e 6 permanecem hospitalizadas. Uma equipe humilde, mas que finalmente via seu momento de glória. A Chapecoense disputaria hoje a primeira final da Taça Sul-Americana de Futebol contra os colombianos do Atlético Nacional. Essa seria a primeira final internacional do time. A diretoria do Atlético Nacional pede à Conmebol que a Chapecoense seja considerada campeã da Copa Sul-Americana. Você acha que a Conmebol deve atender a esse pedido? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Pacote anticorrupção é aprovado na Câmara com mudanças no texto original. Entre os destaques, Caixa 2 segue como crime e a previsão de punição de juízes e membros do Ministério Público por crime de responsabilidade. Continua o julgamento de Elise Matsunaga. E depoimento desta quarta-feira é um dos mais importantes para a decisão final dos jurados. Você ainda vai ver as homenagens ao redor do mundo para a Chapecoense. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa essa edição do Link Record News falando da maior tragédia do futebol brasileiro, que deixou para trás o sonho de um time de conseguir o primeiro título internacional e de seguir uma vida inteira ainda pela frente. Pois é, o número de vítimas foi atualizado. O avião que caiu na Colômbia com a equipe da Chapecoense e profissionais da imprensa levava 77 pessoas. Apenas 6 sobreviveram. O mundo todo se solidarizou às vítimas do acidente. Fãs do Atlético Nacional, o time que a Chapecoense enfrentaria hoje na primeira partida da final da Copa Sul-Americana, fizeram uma vigília à noite, tanto nas ruas de Bogotá, capital colombiana, quanto em Medellín. Eles cantaram Somos Irmãos. O rival da equipe brasileira convocou para hoje mais uma homenagem. Na hora em que deveria ser disputada a partida, às 9h45 da noite, no horário do Brasil, fãs e parentes devem ir ao estádio vestindo camisas brancas e também levando velas. Sobre esse assunto, sobre essa tragédia, a gente fez a enquete do dia. Você acha que a Conmebol deve atender a esse pedido da diretoria do Atlético Nacional de dar o título para a Chapecoense? Para votar, entre nas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comente e participe. Use a hashtag LinkRecordNews. Para comentar sobre o assunto, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 95307-1851, conforme aparece aqui embaixo na sua tela. E todos os corpos já foram resgatados e devem começar a ser liberados antes do fim de semana. A reportagem é do enviado especial à Colômbia, Leandro Estoriar. Era um pouco mais de 7 da noite, horário do Brasil, quando o helicóptero levou o último corpo resgatado. Balanço oficial, 71 mortos, 6 feridos. A lista de passageiros tinha 81 nomes, mas 4 pessoas não viajaram de última hora. Agora os corpos estão no IML de Medellín e esperam por reconhecimento. As 2 caixas pretas da aeronave foram localizadas. O equipamento grava os ruídos na cabine de comando, as conversas dos pilotos, os últimos momentos antes da queda. Elas são essenciais nas investigações para que se descubra o que causou o acidente. Pouco antes do horário previsto de chegada, o piloto informou à torre de controle uma pane elétrica. O aeroporto se preparou para um pouso de emergência, mas o avião caiu cerca de 30 quilômetros antes. A hipótese é de que a aeronave tenha perdido a estabilidade sem que o piloto conseguisse retomar o controle. Essa órbita pode ter acontecido por um problema ou técnico, elétrico, hidráulico, mecânico, que fez com que a tripulação entrasse no procedimento de órbita para gastar o combustível. As investigações ainda estão em estágio inicial. Além dos dados das caixas pretas, os depoimentos dos sobreviventes podem ajudar a explicar o que aconteceu. Uma tentativa de pouso, onde a aeronave venha num ângulo
que a gente conhece como se fosse de pouso. E impacta um obstáculo qualquer inadvertidamente, por exemplo, eu tenho uma distribuição linear. Pedaços da aeronave vão ficando para trás, ela fica mais desagregada. A Companhia Aérea Boliviana é uma operadora de pequeno porte, conhecida por oferecer custos menores e flexibilidade nos voos fretados para os clubes de futebol. Numa rede social da empresa, fotos com delegações de países e times latino-americanos. Aqui, um registro do avião com a seleção argentina. Messi e outros craques voaram com o mesmo piloto. Horas antes do acidente, o símbolo da Chapecoense foi estampado na fuselagem do último voo do avião. E técnicos da Inglaterra, onde o avião foi fabricado, viajaram para a Colômbia para ajudar nas investigações. Especialistas disseram que a aeronave não era apropriada para voar longas distâncias. A autonomia de voo da aeronave é de 2.963 quilômetros, um pouco menos que a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. A tripulação deveria ter optado por pedir prioridade para pousar em segurança antes de completar o trajeto. A aeronave começou a reduzir a velocidade e depois passou a voar em círculos no sentido anti-horário. Uma manobra normal quando o piloto espera autorização para pousar. Depois disso, a queda foi brusca. O piloto Miguel Quiroga, dono da companhia aérea, era genro do ex-senador boliviano Roger Pinto, asilado no Brasil há 3 anos. Quiroga era um ex-oficial da Força Aérea Boliviana e era casado com uma das filhas do ex-senador. E depois da tragédia com a delegação da Chapecoense, uma verdadeira corrente de solidariedade se formou para dar apoio aos familiares das vítimas por todo o estado de Santa Catarina. Um morador chegou até a escrever uma música como forma de homenagear os guerreiros. Diante do estádio, orações. Amém. Durante toda a terça-feira, familiares e torcedores ocuparam os 2 vestiários e algumas salas do estádio na espera por informações. Quando eu recebi essa notícia, caiu o mundo para mim, viu? Não. Futebol, para mim, praticamente acabou. O time era um time guerreiro que não se entregava. E é esse o espírito que a gente vai ter deles, né? E, além de tudo, além de ser jogadores, eram muito humanos, excelentes pessoas, sempre nos trataram bem aí. O luto se estendeu pela cidade. Pelas ruas, homenagens. O comércio fechou as portas. Monumentos receberam faixas. A maior preocupação da diretoria agora é com os familiares, né? Nesse momento difícil, nesse momento de dor, minimizar de maneira bem enfática e correta para que o sofrimento seja minimizado. Já anoitece e os torcedores continuam em vigília aqui na Arena Condá, casa da Chapecoense, local acostumado a sediar festas e comemorações e que durante todo o dia foi tomado pelo silêncio. Que deu lugar à emoção quando o mascote do time, o pequeno Carlinhos, de 5 anos, entrou no gramado. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, esteve em Chapecó. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 30 dias. As aulas estão suspensas e hoje ainda é ponto facultativo para os servidores públicos. As festas de Natal e Ano Novo na cidade também foram canceladas. E todos nós estamos procurando ajudar para dar um melhor apoio e prestar fortemente a nossa solidariedade a todas as pessoas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a tragédia com o avião da Chapecoense. Agora a gente sai com outros destaques. O pacote de medidas anticorrupção foi aprovado às 4 da manhã no plenário da Câmara dos Deputados, depois de muitas discussões. E nós vamos agora a Brasília conversar com a repórter Vanessa Lima, que tem mais informações. Vanessa? Olá, pessoal do Link Record News. Quase todas as propostas dos promotores foram alteradas. Uma das medidas que foi aprovada é a que permite que juízes e integrantes do Ministério Público possam responder por crime de abuso de autoridade. Os deputados rejeitaram a proposta que previa acordos do tipo delação premiada para empresas e também recompensa para denúncias de irregularidades. Já a criminalização do Caixa 2 foi aprovada sem anistia para eleições anteriores. Também foi aprovado que desvios superiores a 10 mil salários mínimos sejam considerados como crimes hediondos. O texto ainda precisa passar pelo Senado. Voltamos ao estúdio da Record News.
Obrigada, Vanessa. Boa tarde para você. E ao longo da madrugada, os deputados aprovaram diversas modificações ao texto. Também incluíram temas polêmicos, como a punição a juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade, como disse Vanessa. Quantos de nós aqui não teve a sua honra assassinada, vilipendiada, execrada, em virtude de uma acusação irresponsável? Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Eu respondi 8 anos à acusação de peculato, mais 8 anos de improbidade administrativa. E a semana passada, o Supremo Tribunal Federal recusou a denúncia por ser improcedente. Ou seja, mas eu passei 8 anos sangrando, tendo que enfrentar os meus adversários e dizendo: eu não sou bandido, eu não cometi esse crime. E disse aqui e vou repetir: nós, homens públicos, nós não temos que ter medo de processos, nós temos que ter medo das injustiças. O caso do meu pai, o ex-governador Antônio Garotinho, talvez dos últimos tempos seja o mais emblemático de abuso de autoridade e de um juiz substituto na cidade de Campos que agiu por motivação política e partidária. Um juiz e um promotor, um juiz que decretou a condenação máxima para alguém, que foi a condenação de prisão por um suposto crime eleitoral, para alguém que não foi julgado, para alguém que não foi condenado, uma sentença que foi revogada por 6-1 no Tribunal Superior Eleitoral. Cenas abusivas, inclusive de uma remoção hospitalar cruel, desumana, arbitrária, que o país inteiro teve a chance de ver. A aprovação desse pacote anticorrupção continua repercutindo entre os políticos. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, um dos líderes do partido na Câmara, nos enviou um vídeo defendendo a aprovação dessas medidas, inclusive a previsão de punição a juízes e membros do Ministério Público. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós votamos favorável ao projeto das chamadas 10 medidas contra a corrupção e depois a Câmara fez modificações nesse projeto de forma a aprimorá-lo. Evidentemente, é um projeto que entrou aqui, foi muito debatido e a conclusão por grande maioria dos deputados foi de que fossem feitas essas modificações. Algumas coisas completamente absurdas, no nosso ponto de vista, foram retiradas, como, por exemplo, que o delator que se apresentasse fosse receber uma parcela do que fosse recuperado pela Justiça, que criaria um tipo de delator premiado monetariamente. Isso levaria a uma situação de completo descalabro, porque qualquer um faria delação para tentar obter essa recompensa. Ao mesmo tempo, nós tivemos também modificações no sentido de responsabilizar juízes e promotores por medidas que sejam abusivas, né, no seu trabalho, na sua investigação, por crimes de responsabilidade, porque já está previsto em lei a responsabilização de juízes do STF, do STJ e do Procurador-Geral da República. Então, nós achamos também que isso deve se estender a todo o corpo de juízes e de procuradores. E o promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Levianu, também falou com a gente sobre esse assunto. O balanço que se faz desta análise feita durante a madrugada, durante, aliás, o luto oficial que o país vivia ontem, né? Todo mundo chorando essa tragédia e os deputados retalhando este projeto. Aliás, bom lembrar de iniciativa popular. 2.500.000 pessoas pediram o aprimoramento do controle da corrupção no Brasil. E a resposta que a Câmara dos Deputados deu foi a punição a juízes e promotores que combatem a corrupção. Este é o saldo desta madrugada. Ao invés de aprimorar o controle da corrupção, houve uma criminalização de juízes e promotores que combatem a corrupção. Eles quiseram aprovar a autoanistia sem mostrar a cara. Dos 35 partidos que existem no Brasil,
só 4 partidos quiseram mostrar a cara diante das pessoas. Como houve reação, eles tiveram que se expor. Só PHS, PPS, Rede e PSOL quiseram se mostrar. O povo reagiu, tiveram que se expor. E aí, fingiram que estavam fazendo uma concessão e aí aprovaram o Caixa 2. Essa é a segunda. Uma é a questão dos dados, da transparência, e outra é a criminalização do Caixa 2. Todo o resto foi derrubado. Por exemplo, prescrição retroativa. O Brasil é o único país do mundo que tem esta figura da prescrição retroativa. Um país que tem esse tipo de coisa não pode ser levado a sério. Por esse projeto, o que se terá é uma possibilidade de vingança contra os juízes e promotores. Por quê? Porque os tipos penais são abertos. O que significa isso? Cabe tudo lá. O que se quer é ameaçar e deixar de joelhos os juízes e promotores de justiça do país, procuradores da República. É isso que se quer. Amesquinhar. Vejam, se examina aquilo que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, é exatamente igual. Quando o espectro da corrupção começou a se investigar todo o espectro partidário, aconteceu exatamente a mesma coisa. Reação do espectro político para enfraquecer a justiça. É igual. Existe uma reação de quem está acuado, as investigações estão chegando nessas pessoas e eles reagem fazendo uso abusivo do poder que eles têm. Abuso de autoridade e o abuso da autoridade de fazer lei. Porque quem tem autoridade também é o legislador. E o abuso de fazer lei em benefício próprio. Não se pode fazer lei para se autobeneficiar. Isso não é admissível. O Brasil paga um custo altíssimo por um sistema bicameral. São poucos países no mundo que têm o bicameralismo. Nós temos Câmara e Senado. Agora nós teremos a apreciação pelo Senado, que custa ao contribuinte fortunas, e o Senado será chamado a se pronunciar. A sociedade está vigilante, dia 4 de dezembro estará nas ruas, as pessoas estão atentas e os senadores precisam ter bastante sentido da responsabilidade do que vão fazer. Bom, e no Senado, os parlamentares aprovaram a PEC do teto de gastos com 61 votos favoráveis e 14 contra. A proposta estabelece que as despesas da União só poderão aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. E isso inclui os gastos com saúde e educação. Mas os dois setores só se enquadram nas regras a partir de 2018. A PEC ainda precisa ser votada em segundo turno, previsto para o dia 13 de dezembro. E houve, inclusive, um confronto em Brasília entre policiais e manifestantes que são contrários a essa emenda que congela os gastos públicos federais por 20 anos. Carros estacionados em frente ao Congresso Nacional foram incendiados e a polícia usou bombas de gás lacrimogênio. Um grupo de pessoas com o rosto tampado, alguns vestindo preto, começaram a jogar objetos na polícia, que não reagiu. Logo em seguida, esse mesmo grupo depredou um carro de reportagem da Record. O veículo foi virado e destruído. Monumentos públicos também não escaparam do vandalismo. 2 carros foram incendiados. Para dispersar os manifestantes, os policiais jogaram gás lacrimogênio. Houve correria. A polícia atirava bombas de efeito moral e manifestantes revidavam com estilingues, paus e pedras. O helicóptero da Polícia Militar e a cavalaria foram chamados. Este manifestante enfrentou a polícia. Este outro foi preso. Ministérios foram depredados, banheiros químicos destruídos e queimados e usados como barricadas. Foram cerca de 10 mil pessoas aqui em frente ao Congresso Nacional. Foi formado um cordão de isolamento para que os manifestantes não invadissem o prédio. No plenário, a base aliada culpou a oposição pela manifestação violenta. O presidente Michel Temer repudiou os atos de vandalismo. A intolerância não é forma de expressão democrática e não pode ser instrumento para pressionar o Congresso. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão criticou os atos de vandalismo praticados contra a imprensa e também a depredação do carro de reportagem da Record TV. A instituição pede às autoridades uma apuração rigorosa desse caso.
E o time, que já era considerado o melhor da história da Chapecoense, ganhou equilíbrio ao colocar lado a lado jogadores jovens e outros mais experientes. Eram atletas que estavam realizados dentro e fora de campo. O atacante Thiaguinho tinha acabado de descobrir que seria pai pela primeira vez. Natural da cidade de Trajano de Moraes, na região serrana do Rio de Janeiro, o jogador Thiaguinho tinha 22 anos. O vídeo gravado na semana passada pelos companheiros de time mostra o atacante recebendo a notícia de que seria pai pela primeira vez. O maior artilheiro da história da Chapecoense era carioca. Bruno Rangel, de 34 anos, natural de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, fez história, marcando 81 gols, vestindo a camisa do time catarinense. Além do técnico Caio Júnior, 19 jogadores morreram. Ananias Monteiro, meia, de 27 anos, foi o autor do único gol da Chapecoense na semifinal da Sul-Americana, contra o San Lorenzo, na Argentina. Arthur Maia, meia atacante, de 24 anos. Ailton César da Silva, conhecido como Canela, era atacante, 22 anos. Kleber Santana, meia e capitão do time. Marcos Danilo Padilha, 31 anos, goleiro titular. Foi o herói da classificação da final da Sul-Americana, com essa defesa no último lance do jogo contra o San Lorenzo, em Chapecó. Denner Assunção Brás, lateral de 25 anos. Felipe Machado, zagueiro, de 32 anos. José Paiva, conhecido como Gil, volante, 29 anos. Guilherme Jimenez de Souza, conhecido como Jimenez, lateral de 21 anos. Everton Kempes dos Santos Gonçalves, o Kempes, atacante de 31 anos. Josimar Tavares, volante de 30 anos. Lucas Gomes da Silva, atacante de 26 anos. Matheus Caramelo, 22 anos, lateral. Marcelo da Silva, zagueiro, de 25 anos. Matheus Bittencourt da Silva, volante, de 21 anos. Sérgio Manuel Barbosa Santos, também volante, de 27 anos. E William Tiago de Jesus, chamado apenas de Tiago, zagueiro, de 30 anos. Bom, e hoje a Chapecoense disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O time pediu à Conmebol para que o título seja dado à Chapecoense. Diante disso, a gente perguntou na nossa enquete do dia se você acha que a Conmebol deve dar esse título à Chapecoense. Para participar, é só usar a hashtag #LinkRecordNews nas nossas redes sociais ou ainda mandar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto no nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo, já está aqui, é o 11 95307 1851 e tem gente já participando, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Várias participações chegando então, a primeira do Gesiel de Cotia, interior de São Paulo. Ele diz: eles merecem, sou totalmente a favor. O Atlético Nacional foi muito humilde. Obrigada, Gesiel. Mais uma participação chegando agora do Felipe, de Manaus, Amazonas. O título deve ser para a Chapecoense, como uma forma de homenagem. Tá certo, Felipe? Obrigada. Até porque eles lutaram muito até agora, né? E o Giovanni, de Vitória da Conquista, Bahia, diz o seguinte: sou totalmente a favor. É uma homenagem justa e necessária. Obrigada, Giovanni. Agora o Henrique, de Campinas, São Paulo, ele que também concorda, todo mundo inclusive, né, concordando, a Chapecoense merece. Seria mais legal se alguns times brasileiros colocassem jogadores para disputar esse título. Alguns times inclusive já disponibilizaram jogadores para emprestar a Chapecoense, não necessariamente para esse título, né, para esse jogo, mas para que ele possa continuar o campeonato e não ir para a Série B no ano que vem. Vamos ver agora se os órgãos competentes aceitam, né? O Adalgênio, de Brasília, Distrito Federal, diz o seguinte: sim, acho justo o título para a Chapecoense, mas deveria acontecer uma partida para homenagear os atletas. Quem sabe, né, Adalgênio? Obrigada pela sua participação. O Antônio, de Jundiaí, São Paulo, é a melhor homenagem que o Atlético Nacional poderia fazer. Prova de muita solidariedade. É isso aí, Antônio. Obrigada.
O Francisco, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz: acredito que nada vai superar a dor das famílias envolvidas na tragédia, mas o título faz com que a Chapecoense seja eternizada. Com certeza é uma dor que não tem fim mesmo, né? Obrigada, viu, Francisco, pela sua participação. É uma forma também de deixar na história do time, um time que lutou tanto, um time que era pequeno e que é pequeno, tinha ali recursos limitados, chegou onde chegou. É uma forma de homenagear a Chapecoense. Lembrando que você pode seguir participando, então, por meio das nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir: as cinzas do ex-líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, começam a percorrer o país. E ainda, julgamento de Elise Matsunaga chega ao 3º dia. Daqui a pouco, aqui no Link Record News. Três horas e 31 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. E nós estamos de volta agora falando de economia. O PIB do Brasil recuou 0,8% no 3º trimestre de 2016, em comparação ao igual período de 2015, isso de acordo com o IBGE. Em valores correntes, o PIB chegou a 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Na comparação com o 3º trimestre do ano passado, a retração foi ainda maior, de 2,9%, a 10ª seguida. Pois é, e os setores que registraram baixa no período são agropecuária, indústria e serviços. É a 7ª queda seguida na comparação entre trimestres, isso de acordo com o IBGE. O consumo das famílias, que durante muitos anos contribuiu com o crescimento do PIB, recuou 0,6%, completando o 7º trimestre seguido de baixa. E o 3º dia de julgamento do caso Matsunaga, o depoimento desta quarta-feira é um dos mais esperados, porque será ouvido o primeiro médico legista que teve contato com o corpo do empresário. Inclusive, foi ele que logo identificou sangue nas vias respiratórias da vítima. A acusação quer comprovar que Marcos foi degolado vivo. No 3º dia do julgamento de Elise Matsunaga, a expectativa é pelos depoimentos dos peritos do caso, incluindo o técnico que teve o primeiro contato com o corpo de Marcos. A acusação quer comprovar que a vítima foi degolada ainda com vida. E para nós estamos sustentando, de acordo com o parecer técnico do perito que fez essa autópsia, que o Marcos foi degolado ainda com vida. Por isso ele aspirou sangue, ele estava respirando, ele aspira o sangue e esse sangue vem para as vias respiratórias e para o pulmão. A sessão nesta quarta-feira começou às 9h30 da manhã, com o depoimento de um investigador de polícia que trabalhava no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo em 2012. O julgamento de Elise Matsunaga deve durar mais do que o previsto inicialmente. Os trabalhos aqui no fórum podem se estender pelo menos até o fim de semana. A equipe de acusação foi criticada pela defesa por fazer muitas perguntas às testemunhas, o que estaria atrasando o processo. Esse é um fato opinativo, até desrespeitoso. Eu penso que a defesa merece todo o respeito, também a ré. Mas efetivamente o que nós estamos tendo aí é uma produção muito rica de provas contra ela, a demonstrar que tudo que a defesa construiu não tem fundamento algum. Outro ponto a ser esclarecido é sobre a distância que o tiro foi dado. A defesa de Elise sustenta que ela disparou contra o marido a 2 metros dele. Mas, até agora, os depoimentos mostraram que o tiro foi dado a no máximo 20 centímetros de distância. Um detalhe importante, que pode mudar o tempo de condenação da ré. Nesta terça-feira, o delegado que investigou o caso em 2012 foi categórico ao afirmar que Elise atirou contra Marcos de surpresa, não dando chance para o empresário se defender. E que a mulher não teve ajuda de ninguém para se livrar do corpo do marido. Elise passou mal e pediu para sair da sala quando eram exibidas as fotografias do corpo de Marcos feitas no IML.
Ela só retornou 4 horas depois, após ser atendida por uma equipe do tribunal. Mas deixou o plenário novamente a pedido do ex-cunhado dela, Mauro Matsunaga. Ele se emocionou ao falar da morte do irmão. Disse que chegou a ser alertado pelo religioso que celebrou o casamento de Marcos e Elise sobre o perigo que ela representava ao marido. O último depoimento do dia foi o de um funcionário de Marcos na empresa, que acompanhou a família no período das investigações. Ele confirmou que Marcos havia sido orientado a trancar o cofre onde guardava as armas que colecionava em casa e que Elise andava com muita raiva por causa do envolvimento dele com outras mulheres. E no noticiário internacional, as cinzas do ex-líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, começam a percorrer o país. Nesta terça-feira, uma cerimônia reuniu líderes mundiais, como mostra o enviado especial à Havana, Eduardo Ribeiro. Na noite caribenha, um desfile de autoridades e de homenagens. 57 anos depois de chegar a Havana numa carreata ao lado do irmão mais velho, Fidel, Raul Castro foi quem discursou sobre o legado da Revolução. Encabeçou uma revolução socialista de los humildes, por los humildes e para os humildes. Os 9 dias de luto cubano significam também uma vigília. Algumas dessas pessoas estão na fila há pelo menos 5 horas e não têm ideia de quanto mais vão permanecer aqui até que consigam avançar e render suas homenagens a Fidel Castro. Algumas delas, inclusive, vieram ontem e voltaram a visitar, trazendo parentes. É o símbolo cubano respeitado e mantido nas filas de homenagem. No calor escaldante, jornal na cabeça e muitas sombrinhas. Alguns se rendem, mas aos 87 anos, apenas 3 anos mais nova que Fidel, Rita lembra o próprio comandante quando fala. Foi um homem que ajudava todos, diz ela emocionada. Porque foi um homem que se lo dava a todo mundo. O turista brasileiro provou um pouco da radicalidade cubana na fila. Nossa, tinha uma senhora de branco ali que brigou com os outros da fila porque estava falando mal. Mas respeito ao comandante. Este outro tem na ponta da língua a frase de efeito do ex-comandante. Hasta la vitória sempre. Está confirmada a segunda inclusão a toda a prova, corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É isso aí, a corrida vai acontecer no dia 4 de dezembro, este domingo, às 7 horas da manhã, no circuito do Ibirapuera. Para conhecer melhor o trabalho do Instituto, acesse o site www.institutoolgacos.org.br. E o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, mais informações sobre o acidente envolvendo o avião da Chapecoense. Até já! 3 horas e 42 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News já está de volta. E uma publicação que está repercutindo muito nas redes sociais é de uma brasileira que está passando férias na Colômbia. Ela usou a internet para desabafar. E olha só o que ela disse. Ela estava em outro avião que fez o pouso de emergência pouco antes da queda da aeronave que levava a Chapecoense. Maísa Ramos Brito disse que o avião que caiu quase foi o dela. Ela escreveu que o voo em que estava ficou sem combustível e que o piloto pediu uma parada emergencial no aeroporto José Maria Córdova, o mesmo em que o time deveria pousar. Então, esse voo, esse avião que ela estava, é o avião que pousou logo, um pouco antes do avião em que pousaria logo depois, o avião da Chapecoense, que teve o mesmo problema, que foi a falta de combustível. Eles pediram ali, fizeram um pedido de emergência para pousar, e na sequência, então, seria o avião da Chapecoense que não conseguiu pousar a tempo e acabou nesse grave acidente que matou mais de 71 pessoas e 6 ficaram feridas. Bem, e um copiloto da Avianca, que estava em uma rota próxima ao voo da Chapecoense, afirmou ter ouvido o diálogo entre o piloto da aeronave da Lamia e também a torre de controle do aeroporto colombiano de Rio Negro. Vamos ouvir então. Mientras él vio a Colombia aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros, ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo como... ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora,
Pues yo no me acuerdo del call center, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Cuando la controladora dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso de la vida súper mal, pero fueron 2 minutos súper tenso el man pidiendo ayuda. Ayúdenos, vectores para la pista, vectores, señorita, vectores, le decía. Y nada, y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya, esa vaina súper pesada, pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica. Bom, então, só para a gente contextualizar, esse copiloto é do avião que pousou na frente do avião que pousaria, então, depois o da Chapecoense. Ele, então, relatou a conversa entre o comandante da Lamia, e a torre de controle. E a torre de controle, exatamente. Aí ele diz o seguinte... Que o comandante da Lamia disse o seguinte: solicitamos prioridade para proceder, temos problemas de combustível. A controladora, então, do aeroporto teria negado a permissão porque outro voo que tinha entrado com um pedido de emergência foi na frente. Até porque o piloto da Lamia não declarou emergência nesse momento. Ele só veio a declarar emergência depois, quando o avião já estava descendo. Exatamente. Aí ele falou assim, temos um problema, temos um avião aterrissando de emergência. Aí sim, então, que ele fez o pedido de emergência. Não pode proceder, teria então dito a controladora da torre. Enquanto, então, o outro avião fazia esse pouso, o avião da Lamia disse o seguinte, o comandante, agora temos uma falha elétrica, temos uma falha total elétrica, nos ajude a achar a pista, Então, ele já começaria, então, a entrar em desespero porque viu que o avião não conseguiria fazer esse pouso e aí acabou no acidente com 71 mortos e 6 sobreviventes. Então, essa conversa, ela é muito... ela esclarece, né, o que teria acontecido ali no momento de emergência. 2 aviões, então, estavam com problemas de combustível. Um conseguiu pousar e o outro, infelizmente, não conseguiu, porque a torre teria impedido ele de pousar exatamente porque já teria um outro pedido de emergência à frente e aí, infelizmente, não deu tempo para que o avião da Lamia pousasse. De qualquer forma, as caixas pretas foram encontradas ontem à tarde e agora, então, que se começa uma verdadeira investigação que pode durar até 1 ano para se descobrir exatamente quais foram as causas desse acidente. Bem, ainda falando sobre isso, a gente lembra que a Chapecoense disputaria hoje a primeira partida da final da Copa Sul-Americana lá em Medellín, na Colômbia, contra o Atlético Nacional de Medellín. E o clube pediu à Conmebol para que esse título seja dado à Chapecoense diante de toda essa tragédia, em solidariedade, em homenagem à Chapecoense. E a gente pergunta hoje na nossa enquete se você concorda com isso, se você acha que a Conmebol deve dar esse título à Chapecoense. Para participar, entre nas nossas redes sociais, envie sua mensagem, sua opinião também para o nosso WhatsApp DDD 11, número 95307-1851, e a gente já tem mais participação na tela. Vamos lá, então, a Neide de Petrópolis, Rio. Eu acho que eles merecem o título, é mais do que justa essa homenagem. Mais uma pessoa, então, concordando que essa homenagem deve ir para a Chapecoense. O José de São Paulo, capital, diz que é um ato de humildade. A melhor vitória seria essa homenagem. Obrigada, José. E o Gonçalves de Salinas, Minas Gerais, sim, a Chapecoense merece, mas na minha opinião teria que acontecer um jogo para homenagear os jogadores. Obrigada, Gonçalves. O Salmen do Acre diz o seguinte: acho que seria correto uma disputa com jogadores emprestados. Seria uma grande emoção para esquecer essa tragédia. Obrigada, Salmen.
O Jackson de Búzios, Rio, Chapecoense já é campeã. O mundo inteiro torce pela Chapecoense, isso com certeza, né? Uma rede de solidariedade se formou, apoiando jogadores, familiares, todos fizeram, vários países, né? Fizeram ali homenagens, colocando a cor verde em estádios, em símbolos da cidade, enfim. Praticamente todos os clubes brasileiros, né? Também clubes estrangeiros homenageando a Chapecoense. E agora a gente tem a mensagem do Claudemir de Araraquara, interior de São Paulo. Concordo plenamente. O Atlético Nacional foi muito gentil e humilde com essa homenagem. A gente fica então na expectativa para saber se a Conmebol vai realmente dar esse título à Chapecoense ou não. Existe aí uma possibilidade deles fazerem uma reunião nos próximos dias para, de repente, dividir esse título entre os dois clubes. Vamos ver como é que seguem aí os próximos dias. Mas o bom senso diz que deveria ser de fato da Chapecoense, até porque o rival já abriu mão da taça, né? Bom, e monumentos do Brasil e do mundo também homenagearam o time de bravos atletas da cidade de Chapecó. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou iluminado de verde em sinal de respeito às vítimas. Na capital federal, foram as colunas do Palácio do Planalto que refletiram a cor da Chapecoense no espelho d'água. Em Salvador, a homenagem foi no elevador Lacerda. Em Buenos Aires, o obelisco ganhou a cor verde. A roda gigante de Orlando, nos Estados Unidos, se iluminou com as cores da Chapecoense. Na capital colombiana, a homenagem às vítimas em sinal de luto foi na Torre Colpátria. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, o que é destaque no mundo das celebridades com a nossa colunista Débora Bresser. A gente mostra já já. 5 minutos para 4 horas da tarde, Link Record News de volta. De volta, a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, quer dizer então que Paul Walker pode aparecer no Velozes e Furiosos 8, mesmo morto? Como é que é essa história? Está gerando muita polêmica, né? Pois é. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Maria Clara. Hoje completa 3 anos da morte do Paul Walker. Quando ele faleceu, e foi já uma comoção, porque ele faleceu num acidente de carro, de uma maneira que remetia aos principais filmes de ação que ele ganhou fama, o que aconteceu? Já as pessoas, né, ele continuou no filme, ele faleceu, mas chamaram os 2 irmãos dele para participar do filme e usaram a computação gráfica para fazer o rosto dele no filme, e o filme acabou sendo um dos maiores sucessos de bilheteria, porque realmente Mas no caso, o filme já estava ali no final das gravações. Pois já estava encaminhado, né? Já estava sendo feito, ele já tinha feito uma série de cenas, e aí a solução que encontraram foi essa. Né? Os irmãos dele têm ali o mesmo tipo físico. Então assim, os 2 irmãos dele foram, né, chamados, utilizados, o Caleb e o Kobe. E usaram aí a computação gráfica para finalizar o Velozes e Furiosos 7. O filme acabou sendo assim, a 6ª maior bilheteria de todos os tempos. Agora, já está se falando aí de usar esse mesmo recurso para fazer o Velozes e Furiosos 8. Então, está se discutindo, o Van Diesel já sinalizou que gostaria, que toparia essa ideia. Agora, a questão que está se impondo aí é uma questão ética, né? Você vai continuar utilizando a imagem de um ator que já faleceu, ainda que ele seja um sucesso, né? Ele era um galã e um galã de filme de ação. Então, ele agradava mulheres e homens. Então, ele tinha um público muito grande. Só que o que está realmente, o que vem à tona e o que está em debate é exatamente essa questão, né? O respeito aos outros atores e a memória do próprio Paul Walker, né? E a família, o que diz disso? Concorda? Olha, os irmãos deles falaram que tudo bem, eles até topam fazer de novo, né? Até porque eles seriam pagos por isso. Exatamente. Né? E acredito que é lógico que o que viesse a ser arrecadado aí com essa suposta participação do Paul Walker dessa maneira, também vai ser revertido aí para a família dele. A questão é realmente de que maneira lidar com isso, né? Você usar a imagem de um artista que morreu
para continuar uma série de sucesso. É meio estranho, E já até pensou se a moda pega? E até quando eles vão usar esse recurso, né? Daqui a pouco o Velozes e Furiosos 9 estão usando esse recurso. Pois é, então explorando a imagem. Realmente né? é muito estranho. Então, assim, o que está se colocando e acaba vindo à tona aí por conta dessa efeméride dos 3 anos da morte dele, é até que ponto isso é correto, né? Até que ponto vale a pena você insistir na utilização da imagem de um artista que, por mais galã e sucesso que tenha feito, ele não está mais entre nós, né? E então... os fãs se manifestam de forma favorável a essa... os fãs, sempre que puderem ver o Paul Walker em qualquer circunstância, eles estarão lá. Prova disso foi esse sucesso do Velozes e Furiosos 7. Que foi exatamente na esteira da comoção do falecimento dele, todo mundo quis ir ao cinema assistir. Mas aí tinha uma razão de ser, quer dizer, eram as últimas cenas que ele tinha feito, então usar esse recurso para finalizar o filme até fez sentido. Agora, o que se questiona de fato é essa utilização desse mesmo recurso para fazer mais um filme da franquia. Acho que dá para matar a saudade com esses 7 filmes que já foram feitos anteriormente, por todos os outros filmes que ele protagonizou, né? Pois é, acho que não precisamos, ficar aí remexendo, nessa... Eu acho que seria mais... Na minha opinião, seria mais correto e mais respeitoso à memória do artista que não se utilizasse esse tipo de recurso, né? Tenho a mesma humilde opinião. Agora, os fãs, vamos ver, E, é claro, vamos ver como que o Van Diesel e os agentes, enfim, tem toda essa questão da indústria do cinema para ver o que eles vão resolver, se a gente realmente vai ter o Paul Walker no Velozes e Furiosos 8 ou não. Ainda até porque vamos aguardar. Tem muitos talentos por aí. Débora, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã a gente volta a se encontrar. Obrigada, até boa tarde, gente. Até amanhã, Débora. Bom, agora a gente volta rapidinho ao tema da nossa enquete do dia. Você acha que a Conmebol deve dar o título da Copa Sul-Americana para a Chapecoense? O próprio Atlético Nacional já se disponibilizou, já disse que gostaria que isso fosse feito. A gente vai ler as últimas opiniões aqui na tela. Daqui a pouquinho, então, a gente fecha a enquete. Você pode votar rapidinho usando a hashtag LinkRecordNews. Vamos ver, então, na tela as opiniões que chegaram sobre esse assunto. Primeira opinião, então, chegando do Emanuel de Biguaçu, Santa Catarina. Eu acredito que seria a melhor homenagem para os jogadores da Chapecoense. Obrigada, Emanuel. Mais uma agora do Rafael de Brasília. Eles são os verdadeiros campeões. O mundo está de luto pelos jogadores e jornalistas. Obrigada, Rafael. Agora o Fernando de Vila Velha, Espírito Santo. Sou a favor não só pelo clube, mas também pelos familiares das vítimas. A Chapecoense e todos os familiares merecem essa homenagem. Obrigada, Fernando. Mais uma participação do Luciano de Porto União, Santa Catarina. Cidade de Chapecó, sim, a Chapecoense deve receber o título. Eram jogadores de garra e muita fibra. Foi unânime, né? Pelo menos pelas mensagens, todo mundo disse que sim, que a Chapecoense deve sim receber o título. Todo mundo. Agora vamos ver a enquete, então, como que foi o resultado, se todo mundo de fato concordou. Os números aqui na tela, então, para você. Você acha que a Conmebol deve dar o título da Copa Sul-Americana para a Chapecoense em uma forma de homenagear o time? Temos ali, então, 36% dizendo que sim. E 64% dizendo que não. Bom, entrou um pouco em desacordo do que as mensagens que a gente recebeu. Não, isso porque a contagem é feita desde a primeira edição do Link Record News, que é exibido às 11 horas da manhã. E a informação que a gente teve agora da produção é que realmente, durante a manhã, muita gente que participou disse que não, que eles não deveriam receber o título, que seria... O certo seria ser disputado em campo, como muita gente também disse, né? Que seria interessante que os clubes brasileiros emprestassem, então, os seus atletas para que essa final fosse disputada e aí sim verificar se a taça deve ir para a Chapecoense ou então para o Atlético Nacional de Medellín. Exatamente. A pergunta foi se você acha que a Conmebol deveria dar, não se a pessoa acha que deveria dar. A Conmebol é uma entidade, né, independente que pode decidir se vai dar o título ou não. Enfim, obrigada pela sua participação. Continue
continue participando. Amanhã tem mais enquete aqui no Link Record News. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. O Link Record News tem 2 edições, de segunda a sexta, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Até mais.